Tá bom, beleza. Então tá, obrigado. Obrigado vocês. Então, gente, teve a publicação, todo ano tem a publicação aí de um relatório da Receita Federal, que eles falam um pouco do que aconteceu no ano anterior e de quais são os focos deles para o ano seguinte. Como tem alguns colegas novos aí, e também para os mais antigos, se alguém quiser fazer algum questionamento ou comentário, pode falar, por favor, porque na hora que eu estou apresentando eu não vejo que levantou a mão, tá? E pode interromper a qualquer momento. É melhor a gente debater algum ponto do que depois, no final, tentar voltar alguma coisa que foi falada. Então, fiquem à vontade se quiserem debater algum ponto aí. Então, aqui a primeira informação é o volume de crédito tributário que foi constituído. Então, vocês podem perceber aqui pelo gráfico que de 2017, né, então nos últimos 3 anos, tem ficado ali próximo dos 200 bilhões, né? Então, teve uma pequena queda em 2018 e voltou ao patamar ali de 200 bi em 2019. O montante de autuações, né, ele, considerando períodos comparativos aí de 2012 para 2015, de 2002 a 2015 para 2016 2019, teve uma variação de 24%. Então, que eles fazem essas análises considerando de 4 em 4 anos, né? Comparando os últimos 4 anos com os 4 anteriores. Então, foram 695 trilhões, né? Bilhões, né? Claro, 200 bi por ano e 700 bi mais ou menos nos últimos 4 anos. Em termos de procedimentos, né, auditorias e revisões realizadas, em 2019 foram 11 mil auditorias externas, ante 8.500 em 2018, então um crescimento de 31%, que gerou um crescimento de crédito de quase 8%. E revisões de declarações foram mais de 471 mil, ante 337 mil de 2018, 40% a mais. Em termos financeiros, foi até um pouquinho menos o crédito lançado. Então, percebam como que de um ano para outro, a Receita Federal fez 40% mais auditorias e revisões, né, somando e simplificando, do que no ano anterior. Então, todas essas discussões que a gente tem aí durante o ano, o tempo todo, está fiscalizando, não está olhando arquivo, não está, tem gente que entrega arquivo errado, não tem autuação e tal. Então, assim, os números dizem que o volume de auditorias e de revisões está aumentando, né? Isso é fato. Apesar do crédito ter aumentado pouco, 8% no total aí, mas o volume de auditorias e revisões foi 40% maior, bastante, né? O grau de aderência, né? Então, cada ano eles colocam detalhado, né, tanto em termos de valores quanto de quantidade, quanto teve pagamento, mesmo com parcelamento, quanto está em julgamento, em cobrança, enviado à Procuradoria, outros e o que foi considerado improcedente. Então, o que eu estou destacando aqui é que já era baixo em 2017 o improcedente e cada ano ele fica mais baixo. Então, cada ano as autuações são mais consideradas mais procedentes, né? Por mais que possa lá na frente, algumas aí, nem todas, obviamente, serão executadas, mas pelo menos aquilo que a gente chegou a ver no passado, algum tipo de autuação que já sabia que não ia dar em nada, ou que era para cumprir meta, aquelas coisas de antigamente, cada vez menos nos últimos anos. Então vejam que do volume de 60 mil autuações em 2019, 500 foram julgadas improcedentes, né?
E é claro que esses números, eles são ao longo do tempo, né? Porque, assim, o que é autuado em 2019 vai refletir aí em outros anos para frente, né? Então, o que tem aí de pago, parcelado, julgamento, cobrança e tal, reflete também anos anteriores. Quando se visualiza por segmento, o segmento que tem a maior quantidade é o comércio, seguido bem de perto pela indústria, e o segmento que tem o maior volume financeiro é a indústria, seguida bem de perto pelos serviços financeiros. Então, comércio, indústria e serviços financeiros são os três de maiores volumes nas autuações. O volume em 2019 foi de 30 mil e 190 bilhões, que é aqueles 200 que eu falei, arredondando para 200, lá próximo de 200 bi de autuações. Quando se visualiza por tributo, o maior volume financeiro é no imposto de renda, representando 39%, e o maior volume de fiscalizações é na contribuição previdenciária patronal, 2.600. E depois o imposto de renda pessoa física, e aí depois o imposto de renda, que é o que gera o maior valor de crédito aí levantado. 76 bi foi o volume de 2019. Eles chamam de evolução da qualidade das fiscalizações, o volume de fiscalizações que são encerradas com resultados. Então percebam que já desde 2013, que é 91%, 92%, e antes era 89%. Então, oscila ali entre 91% e 92%, o volume de fiscalizações que são encerradas com resultado, então que geram, que são inicialmente confirmadas os objetos aí das fiscalizações. Aqui o volume de arquivos digitais que foram transmitidos nos últimos anos. Então, já 2018, 2019, já um volume já, vamos dizer assim, estabilizado. Então, esse ano foram 28 milhões de arquivos. Então, a variação maior, ela está no SPED fiscal. Os outros, a variação é bem pequena, né? Tanto ECD, EFD Contribuições e ECF. E, no caso de ECD, superou 1 milhão, né, nesse último ano aí. Aí tem um levantamento também específico que a Receita faz, que é focado em planejamento tributário abusivo, né? Então, José, só um minutinho. A EFD Reinf não entrou nessa lista ali, e ela está com as contribuições previdenciárias, né? Que é aquele ranking lá que você passou das maiores incidências, não? Eles não, a Receita não prestou ainda a informação assim oficial do volume de registros transmitidos tanto pelo E-Social quanto pela EFD Reinf. Esses são os números que eles consideram ainda que ambos estão em massificação, né, que ainda tem grupos a entrar, e aí mais para frente eu vou comentar isso, mas não tem muito mais detalhe, eles só comentam que eles estão contando com a entrada dos próximos grupos para aproveitamento disso na fiscalização, e eu não vi volumes de quantos registros foram transmitidos aí nos dois casos. Porque aquele anterior que você passou lá da parte previdenciária, sim, volume, dá essa impressão a que a origem vem disso aí, né, do E-Social e Reinf, né? Sim. Porque 2019 você já tem um grupo transmitindo, né? Quando você pega então, exatamente, os principais grupos, né? Os volumes financeiros maiores, sim.
mas eles não informaram o volume de arquivos. Ok. Depois, se eu conseguir essa informação em outra fonte, aí eu compartilho com vocês aqui. Porque na hora que eu já vi em alguns momentos, na hora que fala que vai prorrogar, por quê e tal, naquela hora que falou o E-Social vai acabar, não vai acabar, então assim, por que acabar? Se já tem tantas empresas, tantos arquivos transmitidos, então eu já vi essas informações noticiadas, mas aí eu vou ver se eu consigo os volumes de 2019 oficiais, e aí eu compartilho com vocês. Tá bom. Aí, de planejamento tributário abusivo, né, desses procedimentos que eles abriram, considerando que tinha indício de planejamento tributário abusivo ou fraude, foram 3.200 em 2019 e levantou 94 milhões de reais, mais ou menos o mesmo volume do ano anterior, um pouco mais de quantidade e quase o mesmo valor financeiro aí de crédito levantado. E todo ano está no plano deles, né, combater isso aqui. A gente comenta um pouquinho para frente também. Então, isso foi o que aconteceu em 2019. A expectativa para 2020 é de chegar de novo perto dos 200 bilhões de crédito tributário lançado. Então, vejam que em 2019, 18, 17, o realizado, que é o que está em lilás, foi maior do que o estimado, né? Então, só de 15 e 16, que foi menor, de 17 para cá tem sido maior. Então, é muito provável que o realizado, né, seja próximo ou acima dos 200 bilhões, né? Claro que tem esses impactos todos aí de pandemia, e que pode afetar, né? Mas, e tem os valores do passado também, que vai compondo o ano em que eles são executados ou parcelados ou combinados e tal. Para atingir essa estimativa, então, como expectativa para 2020, eles demonstram, né, escrevem que o E-Social e o REINF, a inclusão dos novos grupos vai melhorar isso, mas não acontecerá, né, porque serão postergados tanto o E-Social quanto o REINF e os próximos grupos, então esse benefício eles não vão ter. Eles citam também a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nacional, que também não aconteceu. Não aconteceu. Também não vai ter também, não, Isa. Eu até vou comentar, se houver tempo, porque teve um projeto de lei do ISS que movimentou na Câmara, então eu vou passar por isso aqui, vou relembrar onde que está. Mas, assim, não há tempo de ficar tudo ok para se aproveitar. Simplificação tributária, então, que é o discurso que vem, né, do governo e tal, algumas coisas acontecendo, como aquela medida da liberdade econômica, revogação de N decretos lá, instruções normativas, certificado digital, um monte de coisa lá. Nesse contexto aí eles consideram que isso facilita o processo, né, porque quem quer fazer certo é mais fácil, e aí é mais fácil de identificar quem está fazendo errado. E manutenção evolutiva das escriturações, eles acreditam que seriam, né, que eu também não acredito que aconteçam nesse sentido, implementações para aprimorar as obrigações que estão aí, né, ECD, ECF, FD, contribuições e SPED fiscal. Então, como não tem nesse momento ambiente para se avaliar novidades, para as empresas testarem e tal, discutirem e testarem, então também a gente não vê grande movimento nisso. Mas aqui no meio está, por exemplo, o registro 1400, lá do VAF de Minas, que vai compor o SPED, não só para Minas, mas para a Receita Federal. Só como exemplo, né? Não é o objetivo da Receita Federal fiscalizar isso, mas como exemplo, são essas manutenções e que vão levando mais informações. No caso do SPED fiscal, algumas mais úteis para o Estado, outras mais úteis para a Receita Federal, mas conjuntamente está dentro aí do que eles esperam de aproveitamento. E nas operações para 2020,
Aí eu trouxe aqui algumas. Então, fortalecimento dos tradicionais cruzamentos, pessoa física, então, que eu não detalhei muito para trás, né? A gente, na hora que a gente compartilhar essa apresentação, a gente compartilha o PDF desse relatório completo aí, umas 40, 50 páginas, para quem quiser detalhar, ver mais um detalhe, alguma coisa. Então, essa parte de pessoa física, por exemplo, eu só trouxe o tópico porque ia faltar só ele aqui. Desenvolvimento de novas ferramentas para identificar a sonegação tributária. Então, eles manifestam que estão se aperfeiçoando para identificar práticas tanto no ambiente nacional quanto internacional. Prevenção a ilícitos tributários. 7.4, omissão de receitas na venda de mercadorias. E aí esse texto é de lá. Uma das principais operações de identificação de inconsistência ainda é a diferença entre receita bruta declarada e valor dos documentos fiscais emitidos pela pessoa jurídica. Então, que serão várias ações no sentido de combater isso. Planejamento tributário vinculado à reorganização societária, com geração de ativos amortizáveis. Planejamento tributário envolvendo fundos de investimento em participações e não residentes disfarçados. E planejamento tributário internacional abusivo e erosão da base tributária do imposto de renda, que envolve aí o BEPS, né, que são aquelas ações lá da OCDE de combate internacional à lavagem de dinheiro, que algumas ações estão implementadas, né? Então, o Brasil tem convênios lá, FACTA, tem aquele arquivo lá, o bloco W, que é o Country by Country, né? Ou país a país. Então, essas informações têm essas citações no documento de que estão na linha do que eles estão visualizando para atuar em 2020. Então, isso aqui não é exaustivo, mas é o que a Receita Federal escreve como algumas das ações que eles vão praticar em 2020. Então, além daquilo que a gente já vive no dia a dia, aí vale a pena vocês avaliarem aí os pontos que têm interações com suas empresas, né? Tem muita coisa do Simples, por exemplo, que não se aplica diretamente à maioria das empresas que estão aí dos colaboradores aí que estão aí na reunião, mas indiretamente, né, pode afetar, né, você comprar aí de empresas que estão no Simples e a empresa já ultrapassou o faturamento e você está se beneficiando desse custo menor. Então, tem algumas situações lá do Simples que vale a pena também dar uma lida lá. É um documento que eu recomendo a leitura, mesmo que seja uma leitura dinâmica, né? O que eu tentei trazer para vocês aqui é um resumão que facilitar a vida aí de quem não vai ter tempo de ver, ter uma visão do que a Receita Federal informou que ela fez em 2019 e que ela pretende fazer em 2020. Alguém quer comentar, perguntar alguma coisa? Então vamos em frente. Adriano, só comentando assim, em relação às abordagens da fiscalização, embora tenha tido uma evolução, tá? Quando você comentou lá que aumentou, né, a curacidade, né, das autuações, né, os resultados são mais precisos, né? Às vezes ainda na CBMM a gente recebe, tá, algumas abordagens, algumas intimações ainda meio descabidas, né? Então tem ainda, a gente ainda convive, tá, com essas situações. São poucas, assim, no contexto, né, percentual, mas elas ainda existem, claro, né? Existem e de valores, assim, relevantes, né? A gente teve agora para o mais recente, negócio em relação a um crédito tributário, que o fiscal intimou a gente a prestar informações, e aí nós preferimos ligar, né, já que o formato, né, da intimação dele estava totalmente fora de contexto. E aí ele
foi até franco, tá? Da região de BH, e falou, não, eu só fiz isso porque eu não entendo o processo, vocês me explicam aí como funciona direitinho. Então nós demos uma aula, digamos assim, para ele conseguir ter um entendimento da atividade dele, e aí sim dá para o encerrado, né, o processo. Então são coisas assim que fogem do razoável, né? E aí também é bom comentar o seguinte, né? O que eu comentei de que a previsão deles de ter esse ano mais 200 bi, e aí eu até comentei da pandemia, mas eu não comentei, deveria ter comentado, que parte do cumprimento aí das fiscalizações está suspensa, né? Então, as fiscalizações, por exemplo, que impactam a questão da contribuição previdenciária, que envolve Manad, essas coisas, estão com os prazos aí suspensos ou adiados, né? Então isso aí com certeza vai impactar no resultado, né? O ano que vem é muito provável que seja menor, né? Não vou dizer que é certeza, porque eles não estão dizendo tudo, né? E não contam tudo que tem por trás disso, mas é bem provável que seja menos por conta disso, né? Perfeito. Aí falando de outros assuntos, né? Então, primeiro dos projetos de lei que a gente acompanha aí que podem ter impactos para nós. Então, esses aqui não tiveram nenhuma ação desde março, então envolve aqui a tributação de lucros e dividendos, ampliar o prazo de entrega das declarações tributárias, aqueles que não foram postergados, né, tipo a ECF, por exemplo, suspensão de substituição tributária, certificação de programas de compliance e desoneração da folha, né? Então, esses projetos aqui, eles não tiveram movimentação desde essa data que eu grifei aqui, março e abril. Esses outros aqui, a Câmara chegou até a aprovar, né, proibição de multa pelo atraso das obrigações, e ele foi para o Senado, mas também desde maio não teve movimento. O segundo trata de alíquotas da CEFEM, desde maio também não teve movimento. E o terceiro é o que trata, o que permite, né, usar o excedente aí da questão do lei do bem, né, usar o excedente aí do lucro líquido para períodos posteriores, e é um projeto que foi lido no Senado em 15 de maio e que no dia 23 de junho teve uma movimentação, teve um requerimento que foi recebido e foi publicado, então esse não está totalmente adormecido. Em São Paulo tem um projeto de lei que prorroga o prazo de recolhimento do ICMS. Também no dia 25 de junho ele foi para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia. Tem um outro projeto de lei na Câmara que trata da criação do PERT Covid-19, então, que é um programa, né, específico lá para regularização tributária. Ele teve uma apresentação de um requerimento de urgência em 3/6 e não teve movimento. E tem um outro projeto de lei, 1397, que aprova a mudança nas regras de falência e recuperação judicial para evitar que as empresas cheguem nesse ponto, já que a pandemia fomenta essa possibilidade, e teve movimento de recebimento de emendas em 5 de junho, não teve movimento de lá para cá. Ok? Se alguém quiser comentar alguma coisa, por favor, fica à vontade, hein? Sobre reforma tributária, a gente tem 2 projetos de lei, né, pelo menos, um na Câmara e um no Senado. O da Câmara, movimento oficial, o último foi em 9 de março, onde foi indeferido um requerimento. O do Senado, o último movimento foi em dezembro, quando recebeu a emenda de número 143, né? Então, esse é o projeto em que os estados encaminharam as emendas, né, para que seja discutida a reforma tributária pedida pelos estados, junto com
a do Senado, da Câmara e a do governo. Então, essa é a situação dos dois projetos. E as notícias que saíram nas últimas 2 semanas, né? Guedes apresentará planos para a reforma tributária nas próximas semanas. Essa é aquela fake news famosa, né? Que desde sempre a gente, nas reuniões do GDE, sempre tem alguém dizendo que vai mandar a reforma tributária do governo para o Congresso e nunca manda. Então, agora, de novo, ele falou que vai mandar. O Maia dizendo que espera o texto pronto para votação na segunda quinzena de agosto. A ANAFisco, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais dos Municípios, IDF, lançou uma proposta que chama Simplifica Já, autodenominada a melhor solução para a reforma tributária no Brasil. Então, para discussão. E aqui tem um artigo do Vitor Cesarin, que é um economista aqui de Minas, falando do grande problema do IVA brasileiro. E nesse último mês, pelo menos, ou nos últimos 2 meses, né, com essas lives aí, aconteceram alguns debates legais. Na última reunião de 2 semanas atrás, eu recomendei para vocês lá, então para quem não estava, eu recomendo um debate que aconteceu no ENCAT, que envolveu o Eurico de Santi, que é a base da PEC 45, o Rauli, que é a base da PEC 110, um representante da Concefaz, falando do lado da visão dos governos estaduais, o Toches pela Receita Federal. Então foi um debate bem legal e atualizando um pouco as estratégias deles, as visões deles de reforma tributária. Todos eles com o discurso de que precisa ser discutida nesse semestre. Então continuamos nessa expectativa de que venha a ser discutida. Alguém quer falar alguma coisa? Mudou aqui a imagem, achei que alguém queria falar. Aí, essa semana, a gente teve aqui um movimento em um projeto de lei. O projeto de lei que era o PL 461 de 2017, ele teve a ementa atualizada, alterada, e foi aprovado na Câmara no final do ano passado, e foi para o Senado. No Senado, ele virou o PLP 170. Então, qual que é a emenda atualizada desse projeto de lei? Ele cria o Comitê Gestor das Obrigações Acessórias, que envolve aí os entes federais, estaduais e municipais. A criação do novo padrão de apuração das obrigações acessórias municipais. Então, seria aí para substituir a 10 e a GIS Online, por exemplo. E ele define o domicílio fiscal do tomador dos serviços relacionados a planos de saúde, administração de fundos e arrendamento mercantil, leasing, né? Então, esse projeto de lei, no dia 22 de junho, ele teve a publicação no Senado. Então, abre-se aí a discussão no Senado para esse projeto, com chance de ser discutido e votado aí nesse semestre. A Receita Federal, quando no projeto de nota fiscal de serviço eletrônica, quando a gente, no ano passado, né, nos últimos 2 anos, debateu o tema, a Receita Federal tinha uma expectativa de que ou esse projeto de lei, que era o 461/2017, ou o específico de nota fiscal de serviços avançando, que tinha a chance de incluir a nota fiscal de serviços em um dos dois aí, né? Porque um tratava de padrão de apuração da obrigação acessória e o outro tratava da nota fiscal de serviço eletrônica. E ambos precisam de um comitê gestor para que as normatizações aconteçam. Então, o andamento desse projeto aqui pode se converter numa notícia boa para a nota fiscal de serviços eletrônica. Antes de eu falar do projeto de nota de serviço eletrônica, que está parado há algum tempo, eu vou comentar o seguinte: existe um outro projeto, que é esse 34 de 2011,
que ele trata do local de cobrança do ISS. E ele trata para 2 itens, o 10.01 e o 15.01, né? Esse projeto que eu acabei de falar que está andando, ele abrange o 15.01, mas ele não abrange o 10.01, agenciamento e corretagem. Então é só um exemplo, e ele está desde 30 de setembro do ano passado, aguardando o parecer do relator. Então é só um exemplo, né, dos diversos projetos de lei que a gente tem, que tratam de temas parecidos, em alguns casos do tema exato, mas com demandas diferentes, né, menos ou mais completas uns do que os outros, né. Então ele continua lá separado, e aí pode ser que o 10.01 vire uma emenda no outro projeto lá no Senado, ou pode ser que entendam que, desculpa, o 10.01 que não faz parte, ou que entendam que não tem, o 10.01 não tem que ser mesmo no tomador do serviço. O projeto de lei da nota fiscal de serviços é o PLP 521 de 2018, e ele está desde 4 de dezembro aguardando o parecer do relator. E aí a gente já discutiu isso no GDE algumas vezes, né? Ele era um projeto de lei que institui o comitê gestor da nota fiscal eletrônica e que ele teve apensados, né, 2 projetos de lei que tratavam do transporte remunerado privado individual de passageiros, ou seja, do Uber, né? E foi apensado e está lá. E aí tinha-se uma expectativa que com a junção desse tema, que o projeto ia andar mais rápido. Então, assim, ele movimentou no ano passado, mas infelizmente acabou o ano e ele não foi votado, não avançou, né? Acabou ficando desse jeito mesmo. Então, não sabemos se o outro projeto andando se vai ajudar a que esse aqui aconteça. Mas para que a nota fiscal de serviço eletrônica nacional, no modelo previsto, avance, precisa ser criado o comitê gestor para que seja definida a legislação. E aí, para quem já conhece o tema aqui, já sabe, mas como tem algumas pessoas novas, eu vou comentar novamente que a nota fiscal de serviço eletrônica nacional é um projeto diferente da nota fiscal mercantil, a NFE, é outra estrutura tecnológica e ela prevê que seja opcional, né, voluntário, aos municípios optarem pelo modelo. Então, faz parte do projeto criar benefícios para os municípios para que eles optem, mas ainda assim não se pode tornar obrigatório que o município adote a nota fiscal eletrônica nacional de serviços quando ela se vir nesse modelo, né? Porque se a reforma tributária acontecer antes desse projeto, né, ou durante ou logo após, nós teremos uma nota fiscal eletrônica nacional que vai ter que abranger, né, a NFE de hoje e a NFSE de hoje ou nesse modelo que está em gestação aí, qualquer que seja, vai ser uma outra nota fiscal e não vai ter como ser 2 diferentes como é o modelo hoje. Ok? Gente, sobre nota fiscal ou alguma coisa aqui de projeto de lei, alguém quer perguntar, comentar alguma coisa? Vocês estão muito em silêncio aí, hein? Vocês estão me ouvindo, né? Zé, estamos ouvindo sim. Só que ficou um pouco confuso essas junções aí, né? Tem num, falta no outro, e o prático mesmo que a gente precisa tá em segundo plano, né? Algo mais imediato, não sei. Todos aí. Eu queria também fazer uma observação para seu comentário, Afonso da Dogaria Araújo. Uma questão que a gente tem sempre com muita dificuldade é o varejo farmacêutico que tem algum serviço
ao cliente varejista como uma aplicação de vacina, como uma aplicação de injeção, um teste rápido. Hoje isso é resolvido sempre pagando-se pela estimativa, não temos como emitir uma nota fiscal de serviço por máquina de cupom, óbvio. Faz o cliente pagar 2 vezes, né, Afonso? O cliente fica bravo. A gente emite sempre um cupom não fiscal, que é mais um recibo, e paga esse ISS por estimativa e vai revendo as estimativas constantemente. A gente pode imaginar que essa nota fiscal de serviço pudesse estar integrada num SEF, numa máquina de cupom, e a gente ter esse problema resolvido, porque hoje, quando o cliente quer uma nota de serviço, nós temos que emitir uma nota avulsa, porque, efetivamente, esse imposto é pago por estimativa. E a gente compensa esse imposto na estimativa, apresenta ele lá, porque você emitiu a nota, você tem que pagar. E, praticamente, hoje você emite a nota mediante pedido de cliente. E é um problema, porque, por exemplo, em geral, o cliente se satisfaz com... Em geral, o cliente se satisfaz com o cupom não fiscal, ele nem entende aquilo. Sim. Mas, em alguns casos, por conta de plano de saúde, reembolso, ele pede a nota de serviço, você tem que entrar no site da prefeitura, só nota avulsa. E outro aspecto que está nos causando dificuldade é com o teste aí de Covid, todo cliente quer uma nota avulsa do teste. Então, é um problema, porque a gente está pagando essa receita compõe a estimativa e a gente está emitindo centenas de notas avulsas para atender pedido de cliente mandando por e-mail. É um transtorno absurdo, assim, para a operação. E fico pensando que essa nota fiscal de serviço eletrônica pudesse atender essa demanda do varejo. O que você acha? Então, infelizmente, Afonso, ela vai facilitar, né, se ela vir a acontecer, mas ela não vai resolver, porque qual que é a diferença, né? Quem está hoje no Distrito Federal, ele pode emitir a nota fiscal eletrônica modelo 55, incluir nessa nota a parte de serviços, né? Então ele consegue emitir uma nota só. Quem está nos outros municípios pelo Brasil afora, utiliza o modelo do município. Então aqui no caso de BH, utiliza lá o emissor lá de BH. BH faz parte desse projeto nacional, assim como São Paulo também faz e Rio de Janeiro também faz, os municípios. O projeto nacional, ele começou visando a emissão de nota fiscal eletrônica de serviços simplificada para pequenos prestadores de serviço, inclusive um exemplo muito usado pela Receita Federal nas primeiras reuniões era barbeiro, cabeleireiro, essas coisas, né? E podendo ser mobile, usando isso como um fomentador, um facilitador para quem é pequeno. Para quem é grande, como vocês, e a maioria de quem está nessa reunião, o que vai acontecer é que vai mudar só o aspecto tecnológico. Ao invés de você emitir pelo site da Prefeitura de BH, seja manualmente, ou seja, usando uma integração que a área de TI da Araújo tenha desenvolvida, você vai fazer isso no ambiente nacional. Mas ela, no modelo que ela está desenhada, ela não está preparada para ser emitida na mesmo equipamento, vamos dizer assim, num emissor de cupom fiscal, né? Que é o que você falou, né? É claro que se você tiver lá, um equipamento para você, aí vamos falar simples assim, né? Se tiver um computador lá para emitir a NFCE, vai ser fácil você emitir a NFCE e emitir a nota fiscal de serviços, como já seria fácil hoje, né? Tendo uma integração lá do sistema, o sistema que vocês usam para emitir a NFCE, ele também emite a nota fiscal de serviços de Belo Horizonte, provavelmente, de outros municípios. Então, a mudança
na frente do caixa, ela vai ser transparente, você não vai perceber. A mudança, o benefício para você, o benefício vai ser maior para quem presta serviço em vários municípios, que ao invés de trabalhar com, por exemplo, vamos pegar um exemplo de 30 municípios. Ao invés de trabalhar com 30 sistemas diferentes, ele vai trabalhar com menos de 30, porque alguns desses 30 vão optar voluntariamente pela nota nacional e vão virar um sistema só. E nesses casos, aí eu vou seguir nesse exemplo aqui, vocês ficam à vontade para me interromper se não estiver claro. Aí você tem hoje 30 municípios que você emite nota. Aí entrou em produção a nota fiscal nacional. Aí 15 dos 30 optaram pela nota nacional. Na hora que você vai apurar o ISS, para esses 15 que estão no ambiente nacional, você vai poder fazer uma apuração só, uma guia de pagamento só, tipo simples, e entregar quase que automaticamente uma obrigação acessória que você vai gerar lá, que é resultado da apuração do que já está no sistema nacional. Para os outros 15 municípios que não aderiram, você vai continuar pagando 15 guias separadas, entregando a GIS para um, a 10 para outro, a outra GIS para outro. E é assim que é o modelo que está desenhado nesse momento. E que ele pode ou não ser implementado, né? Porque a reforma tributária pode atropelá-lo. Como a gente não sabe qual dos dois vai acontecer, né? Primeiro, e com impacto no ISS, claro, né? Porque a reforma tributária, uma das possibilidades é começar com alguns tributos e tal. E a nota nacional, ela tem um defeito gigantesco, que é a questão das retenções federais, né? Que a gente ainda não tem a visão de que ela vai resolver esse problema, que ela vai facilitar a sua vida no aspecto das retenções federais, no modelo que ela está hoje. Então, é assim, e eu, além de eu participar desde sempre dos projetos piloto SPED, eu participei do projeto piloto da nota fiscal de serviço eletrônica, dessa que está aqui. Tem um ano, deve ter um ano que a gente não troca informação, que está parado, mas até um ano atrás a gente participou, a gente fez reuniões, a gente fez para casa, várias coisas lá para ajudar nesse processo. E com a reforma tributária, eu penso que esse 50%, pelo menos, está perdido. Eu não sei se faz sentido implementar essa nota nesse modelo, considerando que a gente, mais do que já achava antes, que deveria ser um complemento à nota fiscal eletrônica, que a gente já conhece, ao invés de ser um projeto à parte, quando você fala de reforma tributária, aumenta ainda mais a necessidade de ser um documento único. E o ENCAT, que não é bobo nem nada, que envolve aí as secretarias de Fazenda, já deve estar pré-preparado, já deve estar desenhando isso, trabalhando isso internamente, para ampliar a nota fiscal eletrônica no modelo que é hoje, para atender o modelo novo, transitório e futuro, né? Porque a gente vai passar por uma transição, seja 2, 5 ou 10 anos, nós teremos uma transição, com certeza. Né? Então, infelizmente, eu não estou crendo que essa nota de serviço eletrônica será implementada verdadeiramente ou que ela traga benefício nesse momento. Essa é a minha visão atualizada, assim, né? Opinião pura, né? Entendi e concordo com você. A esperança que tinha também era com o problema da retenção do ISS nos municípios, né? Aquela briga entre um puxar e o outro. Uns não respeitam a lei federal, criam a própria legislação e começam a fazer retenção. Essa seria uma das grandes vantagens também que a gente visse, ter a nota unificada, ter essa regra também com relação à retenção do ISS. Muito bem lembrado, e esse ponto, ele é resolvido pela nota de serviço nacional. Aí voltando no meu exemplo lá, né? Você trabalha com 30 municípios e 15 municípios aderiram. Esses 15 que aderiram, eles são obrigados a submeter o código tributário deles a um ambiente nacional e eles são obrigados a aderir a algumas regras que não podem ser negadas. Por exemplo, essa questão de que só um município vai receber o ISS. Então, essa parte do problema é resolvida.
Uma outra parte que tinha-se uma expectativa de resolver, mas que não é confirmado, mas é provável, é, por exemplo, o prazo de pagamento e o modelo de multa e juros dos tributos, né? Que também seria trabalhado uma forma única que os outros deveriam aderir. Mas nos levantamentos que nós fizemos no piloto, identificou-se aí datas diversas de pagamento e alguns municípios teriam aí que lidar com a postergação do recebimento do ISS e outros seriam beneficiados com antecipação. Então são alguns pontos discutíveis, mas esse ponto aí do local da prestação é um ponto que seria resolvido, porque na hora que eu apurei os 15, eu vou, cada um, como no Simples, né? Eu pago tudo para aquele, numa guia só, e esse ambiente único distribui para os 15 municípios o que é de cada um deles. Esse modelo também, ele é um modelo que faz parte da proposta da PEC 110 do Senado do Rauli, que a proposta do Rauli foi turbinada com um projeto do Miguel Aboad, que é o empresário brasileiro que criou a DataSul lá no passado e vendeu depois para a TOTUS, e hoje a Neogrid é uma das empresas que ele é dono. Ele desenvolveu um sistema de pagamentos que vai nessa linha. Então, a proposta, né, dele, e que aí qualquer reforma tributária que vir pode ou não tirar proveito disso, todo mundo paga para um lugar só no conta corrente, e esse conta corrente é que vai distribuir, e vai distribuir para os entes e para as empresas, né, de uma maneira organizada no modelo de fluxo de caixa. Então isso aí faz parte, depois quem tiver curiosidade, é só pesquisar aí, Miguel Aboad, o sistema de pagamento lá da reforma tributária do Rauli. Até há poucos meses a Microsoft se posicionou como apoiadora e queria ajudar com ferramentas nesse modelo aí de conta corrente. Zé Adriano, só complementando aqui também, nós como aqui CBMM, a gente tem uma expectativa muito grande em relação à nota nacional, no sentido da integração do documento, tá? Da gente poder ter uma possibilidade, o que a gente tem hoje com o XML da mercadoria, né? Nós temos também esse XML e conseguir fazer a integração das notas no sistema e eliminar a questão da digitação. Porque a digitação, como todo mundo já bem sabe, você tem erro de digitação, estorna a nota, aquela confusão toda, né? Às vezes problema de retenção. Então a grande expectativa nossa como recebedores, né, de notas de serviço vai nesse sentido, né, de melhorar os processos de integração e entrada dos documentos. Isso, porque hoje você tem a opção de contratar uma ferramenta de mercado, seja que você já tem, né, como eu falei para o Afonso, ou outra de mercado, que para alguns municípios que têm a XML, ela consegue fazer isso para você. Para os que não têm, a ferramenta vai ler o PDF e transformar esse PDF no XML, o que é demorado, é caro, né? E obviamente, mas é o que tem para hoje, né? Se esse modelo aqui entrar em produção, e à medida que os municípios façam a adesão, para os municípios que estão nesse modelo, de novo no exemplo dos 30 lá, que 15 optaram, para esses 15, uma integração só vai funcionar. Não vai, se você tem 30, você vai poder desligar 15, né, e ligar uma nova que vai abranger tudo que é novo. Então tem esse benefício, né? Mas tem o malefício de não ser um modelo sustentável, né? Que com a reforma tributária ele vai se tornar obsoleto. Então, quanto mais ele demorar para entrar, né, menos ele será, né, utilizado, né? Esse é que eu acho que é o ponto negativo, né? Se tivesse entrado há 2 anos atrás, por exemplo, e tivessem lá alguns municípios, 50, 100, já estaríamos tirando proveito disso, né? Perfeito. Nós estamos num projeto, né, então a gente vai entrar com uma empresa que vai fazer isso, né? O que tem XML, ela vai integrar, o que é PDF, ela faz essas conversões, né? De forma que a gente tem o XML para fazer a integração. Mas sem tudo isso, é custo, a demora de alguns processos, né? E as inconsistências, né? Porque risco de que a prefeitura acaba mudando um link, muda um padrão,
uma considera uma numeração, coloca o 2020, o número da nota, a outra já não tem isso. Então, você tem N situações, né, para mapear e conseguir integrar. E você não consegue garantir que você está vendo todas as notas emitidas contra você, né? Esse eu acho que é também um dos prejuízos. Né? Solto. Perfeito. Isso aí. Olhando o lado da prefeitura também, essa integração ela é importante, porque, principalmente na área de construção civil, né, quando a pessoa emite uma nota, independente de onde ela esteja localizado, onde o serviço foi prestado, se ela tiver integração, aquela prefeitura tem aquela informação. Né, que hoje o cara está, sei lá, no município, presta serviço no outro e nunca mais vai lá, não passa informação, enfim, e com essa integração, para a prefeitura é muito interessante. Tem prefeituras, por exemplo, que gastam valores altos também com aquisição de sistemas, né, GIS online, não sei o quê, então assim, tem vários programas. Aquisição e manutenção, né, Kleber? Isso, já aconteceu o caso, por exemplo, de eu querer pagar a guia de SS e o sistema foi cortado, porque a prefeitura acho que não pagou o fornecedor lá, e o fornecedor cortou o sistema lá, eu não consigo escriturar, não consigo fazer mais nada lá. Então, assim, seria o ideal. Eu acho muito complicada a questão dessa guia única aí, na questão de cálculos, entendeu? Porque cada prefeitura tem um cálculo diferente, tem ações judiciais, né, principalmente na questão de dedução de material, tem prefeitura que eu obrigo o cara a mudar o sistema lá, porque ele não aceita dedução, e eu tenho ação já com essa liminar que garante essa alteração do sistema. Aí tem prefeitura que aceita normal, então assim, tem uns que põe limite de percentual. Então assim, são vários fatores que no meu ver, fica bem complicado para fazer essa junção, sabe, dessa uma nota única, não sei. E no modelo integrado, a prefeitura consegue ver, né, que você passou por lá e prestou o serviço, né, e ela tem o direito de receber, né. Isso. Hoje, por exemplo, eu tenho alguns sistemas de nota fiscal eletrônica, eu não lembro ao certo aqui o nome do sistema que fornece isso, que ele já tem esse link com uma prefeitura e com outra, eles têm esse vínculo. Então, se eu estou, por exemplo, estabelecido, dando um exemplo aqui em Diadema, mas prestei serviço, sei lá, em Taboão da Serra, por exemplo, as duas prefeituras elas têm essa informação, porque elas têm esse convênio com esse mesmo pessoal do software, e a informação cai nos dois sistemas. Seria mais ou menos isso aí, e por essa ótica aí, a prefeitura ia ganhar nesse sentido aí, essa questão. Eles dependem hoje de fazer convênios específicos para conseguir ter a informação, né? Isso. Isso aí. Tem alguém da Magnesita ainda aí, não? Não, né? Tudo bem. Vamos seguir aqui. Assuntos diversos, né? Então, alterações que aconteceram nessas últimas 2 semanas aí de outros assuntos. Então, Recoff e Recoff SPED, que é um benefício aí que poucas empresas tem no Brasil e menos ainda em Minas, mas que para algumas empresas ele é importante. A prorrogação do vencimento das contribuições previdenciárias. Aí uma notícia de que o novo refis deve somar 56 bi em renegociações. A notícia de que o prazo para recontratação de demitidos nesse período de pandemia deve ser extinto, então hoje tem que ter no mínimo 90 dias, e aí estão querendo fazer uma mudança para que possa recontratar, independente do prazo. O governo de Rondônia prorrogou o vencimento de alguns impostos. Aí nota fiscal fácil, que é uma nota fiscal eletrônica mercantil simplificada, que já está em homologação
Então, teve 2 notas técnicas implementadas em homologação nesse mês, envolvendo o manifesto e o CTE. A Segurança e Saúde do Trabalho, a Secretaria da Previdência divulgou medidas de prevenção e controle de transmissão da Covid-19. Aí, por exemplo, né, que se um funcionário for diagnosticado com Covid, o que você tem que fazer, o que tem que fazer de protocolo, algumas coisas nesse sentido. Teve uma adiação de regras, adiação não, desculpem, misturei adiamento com validação. Um adiamento de regras de validação também da nota técnica relacionada ao manifesto, ao MDFE. Então, elas estavam previstas, já estavam adiadas para 6 de julho, e agora foram adiadas para 8 de setembro. Envolve aí informações de transporte para a NTT. Tivemos também alterações no dossiê digital, que é o DDA à distância. O Espírito Santo tornou obrigatório o uso do manifesto, MDFE. Se alguém tiver alguma dúvida ou comentário, gente, pode falar aí, tá bom? Que eu vou falando, se não tiver dúvida, vamos passando. Também na nota fiscal eletrônica, a partir da semana que vem, a consulta completa só vai poder ser feita para participantes da operação. Então, emitente, destinatário ou um contador, se ele tiver lá determinado lá, né, como direito de acesso. Em Minas Gerais, teve um decreto que institucionalizou o visto eletrônico, relacionado à transferência e utilização de crédito acumulado e ressarcimento de ICMS retido. Teve uma notícia falando do acesso ao portal ECAC através do novo portal do governo, que é o gov.br. Tudo está sendo migrado para esse portal. Algumas coisas novas e outras só copiadas e coladas. Teve uma medida provisória 983, que a gente comentou na última reunião, né, que tratou sobre assinatura eletrônica, certificado digital. Ela está no Congresso e já recebeu uma notícia que diz que já recebeu 76 emendas. Então, a votação vai ser bem agitada. Teve uma nova versão disponibilizada do aplicativo de manifestação do destinatário, relacionado à nota fiscal eletrônica. Então, tem alguns segmentos que estão obrigados e outras empresas fazem voluntariamente essa manifestação. O governo do Espírito Santo anunciou um pacote de medidas de simplificação e desburocratização. Teve um ato declaratório que tratou do PERDECOMP e do ECAC. O governo do Alagoas alterou o dispositivo que trata aí de entrega do SPED fiscal, da GST e da DSTDA. Nota fiscal eletrônica, outra nota técnica publicada, essa exclusivamente para instruir os transmissores de energia a emitir adequadamente a nota fiscal no modelo 55. A notícia de que a arrecadação federal caiu quase 33% em maio. Um ato declaratório tratando de registro de CNPJ. A postergação da vedação de acesso a dados de nota fiscal eletrônica por terceiros para setembro, seria agora em julho. Esse aqui é aquele caso em que há algum tempo o SERPRO vende informações de nota fiscal eletrônica e houve um embate aí, Receita Federal, ENCAT e SERPRO, porque o ENCAT e os governos do Estado, que são os donos da nota fiscal eletrônica, não é a Receita Federal, e eles não concordaram com isso aí, então teve um acordo. Como resultado desse acordo, ficou definido que era a partir de 1º de julho, agora a partir de 1º de setembro, que não vai poder disponibilizar esse acesso. Decisão do STF semana passada sobre restituição de tributos pago a maior, mediante ST. Santa Catarina, que é o último estado a implementar a nota fiscal ao consumidor eletrônica, então, além de Minas, ainda faltava Santa Catarina, estabeleceu as regras para a transição para
para a obrigatoriedade da nota ao consumidor. A medida provisória que regulamenta aí alguns benefícios e adia a LGPD de agosto desse ano para maio do ano que vem, né, o início dela, foi prorrogada, então prorrogada o prazo da MP. Foi criada uma nova obrigação chamada Manifesto de Transporte de Resíduos, MTR nacional. Então, para quem faz transporte de resíduos, tem que saber que vem uma obrigação nova por aí, como aconteceu com uma chamada DTE, que o governo e a NTT chegaram a lançar, e aí a MP 899 lá da Liberdade Econômica derrubou. Agora, para essa questão de transporte de resíduos, criaram uma obrigação. Foi publicado até esse MTR a gente já faz aqui, acho que desde abril. Aqui na CBM. O MTR, a gente já faz esse MTR aqui para resíduos. Não é, para a gente, pelo menos, não é algo tão novo. Mas eles criaram agora o MTR nacional, né? Tá bom, que vai ser, que vai ser feito no modelo, vamos dizer assim, digital, né? E aí vai ser ainda publicado como é que fala? O guia prático, lá, tipo o guia prático lá, o layout, essas coisas. Tá bom. Ok. Hoje vocês já fazem, então você já tem a obrigação no modelo velho, né? Isso. Foi publicada uma versão nova da ECD, só com melhoria de desempenho. Foi publicada uma medida provisória 987, estendendo o prazo de incentivo fiscal a novos projetos do setor automotivo. Foi alterado o regulamento da Previdência Social. As novidades e adequações estão relacionadas à emenda constitucional 103. Então, ele consolida as demais regras lá do regulamento e altera o que é necessário para atender a emenda constitucional 103. Foi regulamentada a análise de impacto regulatório, então na Lei de Liberdade Econômica e na Lei de Gestão de Organização das Agências Reguladoras, tinha a previsão de uma análise de impacto e hoje foi regulamentada. Minas Gerais estabeleceu a possibilidade de reparcelar o saldo remanescente de crédito tributário e postergou de novo o decreto 47947, relacionado a comércio exterior, para os efeitos a partir de 1/9. Zé Adriano, essa possibilidade de reparcelamento de saldo remanescente, seria possível também consolidar de mais de as filiais? Vocês têm parcelamento de mais de uma filial e consolidar num único parcelamento? Eu não sei se você está perguntando se essa possibilidade abre, se esse reparcelamento, se ele permite que você também unifique o parcelamento. Eu creio que não, porque assim, a única coisa que esse decreto faz é alterar eu vou até ler o artigo aqui. O artigo 1º. O contribuinte poderá requerer, até 31 de agosto de 2020, o reparcelamento de saldo remanescente de crédito tributário com os benefícios previstos no decreto tal lá de 2015. Então, é só isso que esse decreto novo diz. Então, Entendi. Se o decreto anterior permitia, continua permitindo. Se ele não permitia, eu entendo que não permite. Não sei se alguém tem alguma experiência aí também para comentar sobre esse caso específico aí. E às vezes as empresas em situação de pandemia, né, e algumas estão com situações de parcelamento e ainda com ICMS omissos, né? Principalmente nesse período aí, onde praticamente todas as empresas aí sofreram com redução de receita e com um impacto forte aí nos seus caixas, né?
Então, com essa situação de pandemia, com débitos omissos, né, e parcelamento, era interessante se o Estado também tivesse uma forma de, que às vezes tem mais de umas filiais, de unir tudo aí e fazer um único parcelamento. Facilitaria bem a situação. Esse parcelamento poderia ser feito até a nível de matriz, né, uma vez que estabelecido em Minas, no caso. Mas você sabe se o decreto anterior não permitia isso ou você tem essa dúvida? Não, eu já tive um parcelamento que foi unificado. Certo? Eu tinha mais de um, tinha 2 parcelamentos, foi unificado na inscrição da matriz, porque todas estão em Minas, na inscrição da matriz. E agora, numa situação dessa daí, por que não também unificar, inclusive, com os débitos omissos, né? Desse período de pandemia. Mas não veio, não, assim, não mudou nada nesse sentido, infelizmente. Eu vi essa chamada e também não li o decreto, tá? Não, mas é só tem um parágrafo mesmo. Só isso mesmo? Tá. Beleza? Obrigado. E aí as últimas de hoje aqui, a Receita Federal prorroga até 31 de julho a suspensão das ações de cobrança e mantém atendimento presencial por serviços essenciais. Também até 31 de julho, prazo de recepção de documentos para serviços emergenciais. Saiu uma versão nova do PERDECOMP, 6.9. Teve a postergação da adesão ao acordo de transação extraordinária. A Câmara concluiu a votação da medida provisória que trata do PRONAMP, lá do crédito para pequenas e médias empresas. Foi publicada uma portaria esclarecendo pontos da Lei Complementar 173 sobre o Programa Federativo de Enfrentamento à Covid. E o Siscoserv teve uma das obrigações aí acessórias que teve a suspensão de prazo para transmissão. Foi publicado hoje também. Quem gera Siscoserv aí, o prazo foi flexibilizado aí para frente. E a volta dos que não foram aqui, né, o bloco K, que a gente teve um questionamento aí da Magnesita, mas infelizmente não tem ninguém. Aí depois pedi para a Poliana depois compartilhar lá com eles esse slide aqui, porque aí eu fiz um slide um pouco mais completo para atender ao questionamento deles. Então, assim, a gente começa aqui dizendo que desde dezembro de 2016, o bloco K completo está obrigado, né, para essas empresas aqui. Faltou aqui até o primeiro grupo aqui de 2019, depois eu vou acrescentar aqui, que é o automotivo. Mas, assim, o que importa é para as empresas aí dos quinais 27 e 30 desde janeiro desse ano, e as empresas de quinais 23, 29.4 e 29.5 janeiro do ano que vem, e as empresas com esses outros quinais aqui, por exemplo, os Minas, CBMM, janeiro de 22. E não estão obrigadas as empresas que estão nesses quinais aqui, por exemplo, Kinross, é uma que eu sei aqui que não está. Aí o que a gente teve recentemente sobre o bloco K? Em 21 de setembro foi sancionada a lei da medida provisória, sancionada a medida provisória da liberdade econômica, que dizia que tanto o E-Social quanto o bloco K deveriam ser simplificados. Então, desde setembro do ano passado, algumas empresas acreditavam que o bloco K seria extinto. E o que a gente teve de lá para cá foram confirmações de que ele não foi extinto e, por enquanto, não será. Em 7 de novembro, foi criado um projeto de lei que buscava sustar as regras da Receita Federal relacionada ao bloco K. E esse projeto de lei está lá, andando, né, parado nesse momento, né? Em 23 de dezembro, Minas Gerais voltou àquela análise das sugestões de simplificação de obrigações acessórias,
onde veio a questão do DAP, do VAF da MEF, etc. E nessa análise de sugestões, Minas Gerais respondeu que o Bloco K, no âmbito estadual, continua e que depende de CONFAS para eventual simplificação ou mudança. Em março desse ano, o deputado Fontaine, que é o autor desse projeto de lei que eu citei aqui antes, em uma entrevista ele falou que o Bloco K tende a ficar apenas para alguns produtos seletivos. Em junho, foi publicada uma versão semana passada, né, que aí é a notícia nova, né? Ficou fora de ordem só o de São Paulo, que eu vou ler o de São Paulo primeiro aqui. No dia 3 de junho, São Paulo publicou uma resposta à consulta, onde foi questionado se o Bloco K estava desobrigado, e falou o seguinte, que no âmbito estadual, o Bloco K continua vigente do mesmo jeito. Então, confirmou que o Bloco K continua vigente. No dia 23 de junho, foi republicado o Perguntas e Respostas do SPED Fiscal, onde simplesmente excluíram um texto do Bloco K que dizia assim, quaisquer dúvidas de Bloco K devem ser dirigidas diretamente para as secretarias de Fazenda do Estado ou do Distrito Federal. Então, provavelmente, uma mudança sutil por causa de ruídos nesse aspecto do tá obrigado ou não tá obrigado. E o único aspecto oposto que aconteceu, que foi no dia 26 de junho, o governo do Ceará está extinguindo a obrigatoriedade do Bloco K para contribuintes que são comércio atacadista. Então, quem é comércio atacadista lá no Ceará não vai precisar entregar o Bloco K. E anunciou que ele vai simplificar alguns campos para os outros contribuintes. Então, é a primeira sinalização de mudança de obrigatoriedade e de simplificação. E se o Ceará tomou essa decisão, muito provavelmente é fruto de discussões que estão acontecendo entre os estados. O que não quer dizer que todos os estados vão seguir, mas quer dizer que são discussões em andamento e que podem ser refletidas para outros estados. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa aqui ou perguntar sobre Bloco K? Zé, então não tem o nosso caso não tem uma prorrogação, mantém aí o janeiro 22, né? Nesse momento continua janeiro de 22, correto. Porque a gente está mais ou menos alinhado que deixar de entregar não vai, vamos estar obrigado, mas ainda resta uma expectativa de função da pandemia, né? Subir aí, né, a escada aí das entregas, a escala. Assim, a única sinalização que a gente viu agora e que pode ser convertida, né, em simplificação para outros estados é essa do Ceará, né? Então, esse movimento do Ceará, ele pode significar uma discussão que está acontecendo no âmbito do GT48, que é o grupo técnico aí que discute os temas dos estados aí relacionados à SPED fiscal, e que pode estar sendo debatido isso, né? Por exemplo, comércio atacadista, até que ponto precisa pedir, ou e tal, isso. Então, todos os campos, para mim, não faz tanta diferença. Podemos, então, legislar estadualmente quem precisa do quê, quem quer o quê, né? Então, sim, eu acredito que isso pode ser, essa é a notícia boa, né, que veio na semana passada com essa publicação do Ceará, porque eu não acredito que o Ceará tenha isoladamente pensado nisso, entendeu?